Na verdade, a gente começou no Desterro, nos Brasinhas, né? 79, a gente já trabalhava na banda do La Roca, era auxiliar do maestro, isso com 18 anos, 17. E tinha um bloco no Desterro que o cidadão não quis mais, né? Bravo da Batucada, de Delmiro. E ele perguntou: ei, Júlio, tu não quer levar esse bloco lá pro Lira? E eu falei com o Sargento Moura, que era do Exército, a gente montou o bloco Arrastão do Lira. E teve uma festa no Casino, que na época, Casino, Lítero, Jaguarema, eram os clubes de elite, sociais, de festa de carnaval. Moura levou o bloco para tocar. E, coincidentemente, era uma festa do pessoal do Exército. E o mestre Paulo, da favela, que era sargento do Exército, que estava destacado para cá, para o Maranhão, estava na festa. Aí o bloco tocou, a bateria tocou, ele bateu no meu braço e, rapaz, tu não sai na favela? Eu digo: saio, mestre. Por que tu não me disse? Eu digo: mestre, senhor nunca perguntou e eu sou passista lá. Ele: tudo bem. No próximo ensaio ele me chamou na bateria e mandou eu tocar todos os instrumentos, né? E a gente tocou sem entender, também ele não falou nada. Eu voltei para o meu ensaio lá da ala de passista e ele foi ensaiar a bateria. Ele ia viajar com 2 semanas. Com 2 semanas que ele foi viajar é o acontecido. Ele me chamou para tomar conta da bateria. 18 anos, 19 e hoje 59, 37 anos à frente dessa bateria e 40 no Sacavém, longe de casa, mas dentro da minha família. Eita mulher, pai d'égua, da redinha de algodão, embala tua rede, embala linda flor nas cordas do meu coração. Na favela do samba, quando eu assumi, era muito desorganizado. Não tinha organização praticamente de quase nada. Eu, para poder aceitar ser presidente, eu impus as minhas condições. Primeiro, reorganizar e fazer da favela do samba uma empresa, uma escola-empresa. Fazer um trabalho tipo uma empresa para que não se tivesse uma programação, uma organização. Foi a primeira coisa minha. Segundo, que eu teria condição de mandar e resolver as coisas para não ficar dependendo de um e de outro, porque senão a gente não conseguia botar para frente. E com isso eu criei uma sociedade. Foi fundada uma sociedade com todo mundo pagando uma contribuição para que a gente pudesse ajudar a fazer a favela do samba. Então esse foi o começo da estruturação da favela do samba. Chamei um advogado, fizemos um estatuto, fizemos uma organização, porque eu só iria se fosse uma coisa séria. Com um bandadeira eu não entraria. Adoval foi uma pessoa que passou 8 anos na favela, uma pessoa que trabalhou muito e deixou a marca dele lá. Olha, Adoval foi um presidente que valorizou a favela. Ele fez muita coisa dentro da favela, coisas que muitos presidentes anteriores não faziam. Um guerreiro revolucionou o carnaval da favela. Zé Pequeno não é que ele tinha o poder de destituir ninguém. Acontece que Zé Pequeno, como mais alguns outros lá, como Zé Soldado, como outros, eram apaixonados pela favela do samba, fanáticos pela favela do samba. E não queriam ver a favela se acabar e se desmanchar. Zé Pequeno foi ícone da favela. Zé Pequeno, tudo hoje que a favela tem ali, o responsável por aquilo tudo chama-se Zé Pequeno. Era o apaziguador, ele era o homem que resolvia aquelas coisas. Hoje, tudo que a favela tem ali de patrimônio, dessas coisas, deva muito a Zé Pequeno. Zé Pequeno era um dos chefes, era o chefe da CAEMA na época, que não era CAEMA na época, era DAS. Depois de DAS passou a ser Sanel. Depois de Sanel que passou a ser CAEMA. Então o Zé Pequeno veio desde essa época do DAS, e era o homem que mandava por aqui. Olha, ele mandava tanto que a gente, para fazer uma casa, Sacavém era só mato, uma parte. Sacavém só tinha Rua Domingos Salles, Rua da Coragem, Estrada do Sacavém, que hoje eles chamam de Rua São Luís, Rua do Canavial, não tinha Rua Nova, era pouquinhas ruas no Sacavém. Então, para fazer uma casa, era Zé Pequeno quem dava os terrenos aqui para a gente fazer as casas. Inclusive foi ele que deu os 2 terrenos, tanto hoje onde é a sede, vamos dizer, a sede esportiva na favela, como a sede social lá em cima, né? Zé Pequeno, para mim, foi um cara que também me deu muita força, muito incentivo quando eu estive na favela, né? Me chamou várias vezes: garoto, não se preocupa que ninguém vai te tirar daqui.
continua teu trabalho, né? E foi um cara que foi importantíssimo para a escola, né? Como dirigente, como patrono, foi um cara que sempre ajudou a favela. Respeito demais por ele. Zé Pequeno, fundador da favela do samba. Lutador e apaixonado pela favela. O homem que carregou a favela nas costas nos ombros durante muitos anos. E estava circulando um boato que estavam querendo vender o terreno da favela do samba. Então isso criou uma série de aflições em todo mundo, no pessoal mais antigo, e que não iriam aceitar em hipótese alguma a favela do samba, o terreno ser vendido, ou acabar a favela do samba. Então por isso que eu fui chamado, todo mundo foi atrás de mim, para que a gente pudesse fazer uma reorganização da favela do samba. E eu impus as minhas condições de fazer uma coisa séria, um trabalho sério, que demorou muito tempo para a gente fazer um trabalho da maneira que eu procurei fazer. Para fazer a favela conhecida, que não era tão conhecida assim, né? Eu procurei fazer isso, uma bateria de qualidade, um carnaval de qualidade, uma diretoria que eu conhecia, a maior parte da diretoria eu conhecia, tinha alguns amigos meus de infância, colegas de infância, e se formou um carnaval diferente. Você pode ver que o carnaval de 80, que eu fiz, foi um carnaval só para manter a posição, porque eu estava fazendo mais a sede, me preocupado com a sede, que eu estava procurando organizar a sede, que qualquer entidade que não tem a sede não adianta. A sede começa por uma sede para você ter uma estrutura, né? Depois da sede você faz o resto. Então eu procurei fazer a sede em 1980. Aí a imprensa começou a me criticar, que a favela do samba estava mal, que estava mal, que estava mal. Aí quando foi em 81, a gente fez um carnaval todo preparado, escondido para ninguém perceber, saber o que era que estava fazendo. O Mestre Paulo, que veio da capa por 24BC para ficar na bateria, que é uma pessoa que fez a bateria da favela do samba, o Mestre Paulo. Trouxe o pessoal que trabalhava na Camboa, que era o carnaval da Camboa, que era o fominho que eu trouxe para a favela do samba, para fazer o carnaval de lá, e se montou uma equipe muito bem montada. E nós fizemos um carnaval em 81 muito bonito, e daí começou a fazer a bateria da favela Nota 10, que era uma bateria muito bem estruturada, que o Mestre Paulo, que foi uma organização muito grande. Mestre Paulo, ele introduziu na favela do samba a bateria nos moldes do que já tinha do Rio de Janeiro. Ele tinha vindo do Rio de Janeiro e, conhecedor um pouco do ritmo, do contágio dessa coisa, já introduziu isso é na época de Adoval, né? E a escola do samba, a favela do samba, é a primeira escola a ter a sua bateria neste formato novo. O Mestre Paulo tinha todo o aval da diretoria. Ele ditava as normas, que como era o regime militar naquela época, ele dizia, eu quero bateria desse jeito, eu quero batuqueiro aqui tá hora, se não chegar tá hora, não forma, não ensaia e não desfila. Então, batuqueiro chegava no horário. Ele inspecionava atalabá, instrumento, se estava bêbado, não formava, tinha que beber lá para esquentar. Ele era muito rígido. E, independente da rigidez dele, ele, né, dava muitos palpites dentro da escola. Tinha moral para isso, entendeu? O Mestre Paulo era um cara de poucas palavras, né? Usava um chapéu estilo Bezerra, cigarro aqui do lado da boca, olhava pra gente assim, de baixo pra cima, o que é que tu quer, garoto? Não, meu instrumento, garoto, porque tu furou o instrumento. Era um cara que exigia muito, não era de estar sorrindo, né? Aquele regime militar, mas era um cara compreensivo, né? Eu tive poucos contatos com ele, porque quando ele me pegou de surpresa, ele já estava viajando, ele não ficou. Mas eu tenho relato de ritmista, né, da época, que o nego chamava batuqueiro, né, na época, que ele não era um cara de pouco sorriso. Às vezes começava a chover, a bateria, ninguém saía da chuva e saia debaixo de chuva, né? Então, o pouco que eu vi dele, a gente foi trazendo para o dia a dia da bateria, né? Tem uma bateria disciplinada acima de tudo, né? Isso eu posso falar sem medo, a bateria da favela é uma bateria disciplinada, é uma bateria que escuta, né? Escuta, ouve o que a gente quer, ouve o que o samba precisa, ouve os intérpretes, se não está encaixando, a gente tenta reunir, fazer uma divisão que encaixe com o canto, com a harmonia. Graças a Deus eu não tenho dificuldade de ritmista estar questionando, mas eu não gostei disso. A gente sempre trabalhou
Na maneira de conversar, isso sempre deu certo. O mestre Paulo foi uma sorte nossa, na realidade, né? O mestre Paulo era paraquedista do Exército, veio servir aqui no 24BC. O Ferreira, que era nosso secretário, era do Exército, que era meu amigo de infância do Marista. Nós estudamos no Marista junto, o Ferreira. E o Paulo veio aqui, foi conhecer as escolas de samba. Ele percorreu várias escolas de samba daqui. O último que ele foi na Favela do Samba. E lá eu falei com ele, convidei-o para assumir a Favela do Samba bateria. Ele disse que ia pensar e me dava uma resposta, porque ele estava percorrendo todo mundo. Então, o que ele achou melhor, com a melhor organização, foi a Favela do Samba. Melhor organização em tudo, que ele percorreu todas as escolas de samba e achou a nossa melhor. Então, ele me impôs algumas condições para mim assumir a bateria da Favela do Samba. Primeiro, que quem mandava na bateria era ele. Segundo, me deu uma relação de instrumental moderno para a gente mudar a Favela do Samba em termos de bateria. Então, nós fizemos um acerto de trabalho e ele tinha total autonomia na bateria, eu cobrava a bateria na passarela. Mas dentro da bateria, quem mandava era ele, eu não ia tirar e botar ninguém, eu nunca tirei e botei ninguém, ele tinha total autonomia na bateria. E ele preparou uma bateria com um show de bola e nós passamos na passarela aqui em 81, foi um show. Adoval, o presidente que fez história na Favela do Samba. Adoval foi um presidente competente, eu acho que foi uma presidência dele ótima, que teve na favela, e muito bom. Nós fizemos vários carnavais bonitos, né? Embora a gente não vai questionar a comissão jogadora, porque a gente é melhor não falar muito, que não vai resolver, o passado não se muda, né? Entendeu? Mas fizemos um carnaval maravilhoso em 81, 82. De Lumela foi um carnaval lindo, maravilhoso que nós fizemos. Então, o julgamento nosso mais me interessava era o julgamento popular. Isso era o que mais me interessava. Alguns jurados, a gente sabe que tem uma partida de escola de samba, essa, aquela, até hoje existe isso. Entendeu? De jurados tomar partido disso, aquele, porque tem mais amizade com um com o outro. Nós estávamos nos preocupando em fazer o nome para a Favela do Samba. E você pode convir que depois, quando eu deixei a favela tinha um nome na cidade. Esse nome foi criado não só de desfile, de Favela do Samba, e tocar em aniversários. Em qualquer brincadeira que tinha em Favela do Samba, ia tocar bateria, eu não cobrava nada. Só queria que desse o transporte e a bebida do pessoal, só isso. Então nós fomos fazer um trabalho de marketing, na realidade, né? Se investiu no marketing, fazer um nome não se fala de uma hora para outra, é feito um trabalho de 1 ano, 2 anos. Então hoje a favela tem um nome que todo mundo respeita nos outros lugares, porque esse nome veio trabalhado desde 81. Em relação à escola de samba, eu posso falar sobre a escola de samba. Existiam algumas incoerências em relação a algumas notas. Umas incoerências. Quando a Favela do Samba passou sem ter nenhum erro, sem ter nenhum problema de nada, num item, e de repente uma escola que teve problema naquele item teve 10, que não poderia ter, porque houve erros no item, naquele item de julgamento. Então, algumas coisas que a gente percebia claramente é que havia alguns jurados que julgavam não pelo que estava vendo, mas pela amizade que tinha com algumas escolas de samba. Existia muita política no carnaval, como até hoje ainda existe, né? Não pode se desconsiderar não que você está dentro do carnaval hoje, você sabe disso, que até hoje ainda existe muita política dentro do carnaval. Queira ou não queira, não é só aqui no Maranhão que tem, em vários lugares do Brasil tem, menos no São Paulo e no Rio, porque já é uma coisa mais estruturada, já com administração mais diferenciada. Mas onde você bota alguns órgãos públicos que têm gerência política, gera esse problema. Gera esse problema porque, queira ou não queira, as pessoas estão colocadas ali por interesses por políticos e vai atender os interesses das pessoas onde ele teve voto. Isso aí acontece em todo lugar. No mundo todo tem esses interesses políticos. Adoval, um grande colaborador da favela, entendeu? A gente também tem esse carinho, tem esse respeito, porque passou por muito tempo ali dentro da escola, merece o carinho e o respeito. Um grande presidente da escola. Um grande presidente da escola. Lamento que eu, na minha juventude, quando cheguei na escola, não tenha sabido compreender, a percepção era pequena talvez, eu não diria por maldade, mas por falta de percepção do papel que o Adoval exerceu. Adoval foi um grande presidente da escola, grande presidente. Eu comprava alguns instrumentos da Golpe, mas não diretamente da fábrica. Aí eu procurei entrar em contato com a fábrica da Golpe, eu fui a São Paulo, fui direto na fábrica da Golpe, para ver se eu ia conseguir fabricar alguns instrumentos na Golpe. Então eu fui lá para ver se fabricar a retinta
do bloco tradicional, eu fui na fábrica para fabricar o pandeirão do Bomba Meu Boi, então eu fui na GOP para procurar fabricar alguns instrumentos. E consegui fabricar vários instrumentos, fabricar aquele tambor do bloco tradicional, consegui fazer pela GOP, o tambor do bloco tradicional também, feito pela GOP. Então essas coisas eu fui à GOP, levava os blocos daqui, pegava o pessoal dos blocos, me dá aqui um aqui de modelo, pegava, batia a foto, então levava daqui para São Paulo, uma tinta, ou um daqueles blocos, não sei o nome do bloco daquele, do tambor tradicional, o tambor grande. Vamos chamar de tambor grande do bloco tradicional. E eu levei para São Paulo. E fui na GOP, lá nós sentamos com o dono da GOP. Eu conversei com o dono da GOP, um cara muito bom, por sinal. Conversei com o dono da GOP e ele providenciou e procurou fazer para mim. E mandava para fazer todo dia, trazer para cá, para as brincadeiras aqui, para os blocos tradicionais, para os bois, todo dia aqui. Eu fui fazer e fabricar instrumentos para melhorar a qualidade das nossas brincadeiras. Foi fabricado também instrumento para as escolas de samba? Foi fabricado. A GOP vende muito material para a escola de samba. Aqui tem muito instrumento aqui. A maior fábrica de instrumental do Brasil é a GOP. A GOP é uma das melhores fábricas de instrumento do Brasil, a GOP. Ela exporta para vários países. Das escolas nós mandamos fazer em cima dos instrumentos grandes, né? Eu fui para lá para fabricar os treme-terras, né? Que a gente procurou fazer, que eram os grandões que a gente fazia, que eu botei na favela do samba. E mandei fazer uns taróis mais finos, para poder jogar na frente da bateria, que na época o Paulo tinha pedido para ver essas coisas, e quando eu passei a fazer, eu comecei a pedir o material de favela lá. Então na época eu pedi, e que eu também trouxe para a loja, né? Que é uma loja no centro. Então eu consegui fazer para a escola de samba alguns instrumentos, a parte de taró, a parte de treme-terra, dos surdos pequenos, médios para grande, para poder fazer a diferenciar a qualidade do instrumento. A gente conseguiu isso aí com amizade com o dono da GOP, né? Aí começamos a fabricar para a escola do lava-pés uns tambores para lava-pés. Dali começou a ter sucesso, começaram a pedir, começaram a gostar e uma história nova da percussão debaixo de um porão. A GOP é o que ela é e foi a primeira a fazer instrumentos para o Brasil inteiro. Só que eu tinha que fabricar e tinha uma quantidade que eu tinha que pedir mínima. Então, com isso, eu tinha que comprar. Eu era obrigado a comprar aquela quantidade. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. O mestre Paulo, ele deixou na favela com muita dor no coração, porque ele foi de novo chamado para o Rio de Janeiro, para o Exército do Rio de Janeiro, para exercer a função dele de sargento do Exército lá no Rio de Janeiro. E ele tinha que deixar alguém na frente, alguém que ele confiasse, alguém que conhecesse do ritmo, que soubesse tocar, que tivesse, né, uma rigidez, que tivesse condição de ficar à frente da favela, da bateria. É um assunto meio complicado, né? Não sei se seria bom falar isso, né? É um assunto particular, muito particular, né? Houve uma fofoca, né? Na época, uma fofoca por um amigo nosso. Eu não quero citar nome, porque algumas pessoas já faleceram, eu não quero colocar, né? Mas um amigo nosso da favela do samba, já falecido também, fez uma fofoca para a mulher do Paulo, uma confusão com a mulher do Paulo, e gerou uma confusão entre o Paulo e a mulher dele. Aí a mulher do Paulo foi ao quartel pedir a transferência do Paulo para o Rio de Janeiro de volta. Aí que o Paulo teve que preparar às pressas o seu Júlio, que ele chamamos o Júlio veio lá, já ia na favela do samba, participava lá com a gente lá de brincadeira, e o Paulo escolheu o Júlio para continuar na favela do samba no lugar dele, e foi empolgando o Júlio para ficar assumindo a favela do samba. Ah, mestre Paulo foi meu mestre. Meu mestre, com menos de 2 anos, me passou tanta coisa, né? Às vezes eu ia para o ensaio e ficava observando o jeito dele conduzir a bateria. O que eu achava interessante é que ele não tocava um instrumento. Não tocava um instrumento. Mas chegava lá e dizia, ó, eu quero desse jeito aqui. Tá, pá, e passava para a bateria e a bateria assimilava. Né? E também não era de muita conversa. Ia para lá, viu? 2 apitos, o neguinho já estava lá formadinho e couro, vai pro couro. Então foi um cara militar, sargento do Exército, que não implantou o regime militar na bateria, mas mostrou como é importante na vida da gente a gente ter disciplina, ter atenção, ter determinação e ter compromisso. Eu acho que se a bateria chegou até hoje, onde ela chegou, não foi eu que fiz. Eu só fiz dar continuidade no trabalho que ele começou.
Se a bateria da favela é o que ela é hoje, Mestre Paulo foi o grande mentor de tudo isso que vem acontecendo de 83 até agora. A favela já tinha começado o processo de transformação em mudança de instrumentos e de andamento. Só não tinha ainda uma cadência apurada, só não tinha uma cadência determinante, tá? E tínhamos na escola como secretário o Sargento Ferreira, que era o sargento do Exército, onde Mestre Paulo veio do Rio de Janeiro, que era o Sargento Nunes, e estava dando um curso aqui no Exército, veio transferido para cá. A amizade do Sargento Ferreira com o Sargento Paulo fez com que o Sargento Ferreira levasse ele para a escola, sabendo que ele era carioca e era um dos brincantes da Portela do Rio de Janeiro. A gente tem que frisar isso porque é muito importante. O Mestre Paulo, ele não sabia tocar o instrumento. Ele foi ser mestre de bateria da favela do samba sem saber tocar um instrumento. Mas ele tinha um ouvido muito apurado e determinante. Quando ele chegou na favela, ele conseguiu passar a mensagem daquilo que ele queria, do andamento que ele queria e como fosse tocado o instrumento, cada um deles. Tá? O que ele fez para isso? Ele trouxe do Rio de Janeiro gravações das baterias das escolas de samba do Rio de Janeiro e nos colocava para ouvir. Né? Ele tirava algumas pessoas como eu, né? O finado Nonato Cachaça, tá? O finado Manguita, o Juarez, tá? O finado Peba, e algumas pessoas que eram da bateria da favela, para a gente ouvir as gravações, tá? Das baterias do Rio de Janeiro e conseguir assimilar o estoque dos instrumentos individualmente. Depois juntava todos nós, e aí a gente transformava, tá, aquela gravação na realidade. E assim foi que nós obtemos o andamento da escola e o ritmo que a escola tem até hoje, né? Lapidado, evidente, pelo grande mestre que tem, o mestre Júlio. Tá? A gente conseguiu fazer com que a bateria sofresse a transformação de andamento e imprimisse um ritmo que é a identidade da escola. Desde que ele chegou na favela do samba, para arrumar a bateria da favela do samba, só no ouvido ele saiu separando o instrumento, todo mundo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Quem já sabia alguma coisa, quem não sabia. E ele pessoalmente, ensinar de um por um, instrumento por instrumento, eu quero para tocar assim, ó. Tá. Pegava o tarol, pegava um tamborim, pegava um pandeiro, pegava um surdo. Ele foi ensinar de um por um. Ele foi o cara que formou a bateria da favela do samba, instrumento por instrumento, individualmente. Depois ele juntou todos os instrumentos e foi como se rege uma orquestra. Aí esse foi o Mestre Paulo que passou pela favela do samba. Um cara fora de série, amigo, trabalhador, que trabalhou na favela do samba lá vários anos, nunca me pediu um tostão, nunca cobrou um tostão para a favela do samba. Nunca. O tempo que ele passou na favela do samba foi trabalhando por amor à favela do samba. Foi o Mestre Paulo que foi uma pessoa que indicou para a gente procurar se entrosar e fazer uma ligação com a Beija-Flor, Mestre Paulo. E ele conseguiu, através da amizade com ele, através dele, que a gente conseguiu entrar com contato com o pessoal no Rio e fizemos uma amizade com o Neguinho da Beija-Flor. Então, da amizade com o Neguinho da Beija-Flor, que a gente fez, que o Neguinho da Beija-Flor até hoje é meu amigo particular, você sabe disso, ele já veio, almoçou na minha casa comigo várias vezes, toda vez que ele vinha para cá, ele almoçava comigo, então jantava comigo, ele me ligava, eu também até me convidei para ir para a casa dele lá no Rio de Janeiro, hoje ele mora lá na Copacabana. Nessa época ele morava em Nilópolis, lá perto da Beija-Flor. Quando eu fui a primeira vez na casa da igreja da Beija-Flor, ele morava em Nilópolis. Abaixo da Beija-Flor, ele morava num apartamento lá em Nilópolis. E nessa época era Joãozinho 30, trabalhava na Beija-Flor, tudo lá. E a gente trouxe a Beija-Flor aqui para fazer um show aqui no Maranhão. Ia batizar a favela do samba com uma filhada da Beija-Flor e fazer um show aqui no Maranhão. Aqui foi feito um show no estádio municipal e outro na favela do samba. Mas a gente fez essa ponte, o Paulo, com a amizade do Paulo, a gente foi a Beija-Flor, com a amizade da Beija-Flor. Então tudo isso em função de amizade com o Paulo. O mestre Adoval foi o cara que me acolheu na favela quando eu cheguei, né? Em 80, né? Sempre com aquela bolsinha dele, capanga debaixo do braço. Foi um cara também que comprou uns instrumentos para a favela que na época eram novidade, né? Os surdos abre-alas, né?
os taróis, né, que o nego chamava na época, os repique. E foi um dirigente que deu muita sustentação para a escola, fez muita coisa pela escola e merece que a escola tenha maior respeito por ele. A favela nós gravamos 2 compactos com a voz de Neguinho da Beija-Flor. Por sinal, que eu quero ressaltar que todos os 2 compactos nós não pagamos nenhum tostão para Neguinho da Beija-Flor. Para ele não, nós pagamos a gravadora, o estúdio. Como ele gostava muito da favela do samba, a gente fez uma amizade muito grande com ele, então ele disse, olha, se vocês pagam o estúdio, eu boto a voz. Então ele pediu autorização para a gravadora dele, para gravar a Fortina da Favela do Samba. Alô, meu povo do Maranhão! Olha a favela aí, gente! E quando eu digo a noite embalou o dia, em devaneio de um sonhador. O menino rei se extasia, o baú azul transformou numa praça celestial. Então aí deu a autorização e nós fizemos lá no Estúdio Havaí, lá no Rio de Janeiro. Até fiz muita amizade com o dono do Estúdio Havaí também. Um cara muito bom, gente finíssimo. Quer dizer, fez um custo pra gente mais barato e nós gravamos lá. Foi feita a gravação na voz de Neguinho da Beija-Flor, com o pessoal do Estúdio Havaí. Ele gravou e não foi pago não só para Neguinho, de cachê para Neguinho, de gravação, não. Só pagamos os estúdios. Em 1982, a convite do carnavalesco César da Camboa, que era carnavalesco lá de uma escola da Camboa, da Unidos da Camboa, e que fechou, ele estava trabalhando lá na favela, né? E a convite dele para conhecer os trabalhos na favela, nós fomos, eu e outras pessoas também. E lá eu conheci a Doval, que fazia um trabalho muito interessante frente à escola, já com a visão empreendedora que ele tinha, né? E ele me convidou para fazer parte da equipe de artistas de alegoria. Eu me lembro, na época, o Miguel Veiga, não sei se você lembra Miguel Veiga, trabalhava na época com a Favela do Samba comigo, e tinha um convidado dele para uma outra escola de samba daqui de São Luís. E eu disse para ele, Miguel, eu não tenho condições, a Favela do Samba não tem dinheiro para pagar o que o pessoal pode ali pagar lá. Se você quiser ir para lá, você vai, não tem problema nenhum. Na Favela do Samba não vai, não tem problema, minha parte tem problema nenhum. Você pode ir para onde você achar melhor para você. A favela só pode dispor dessa condição financeira para se montar os carros alegóricos. Porque tinha um custo de carro alegórico, a gente tinha um limite, um orçamento. Na época já tinha um staff muito bom, e entre eles eu lembro do Marco Aurélio Pavão e outros artistas também. E eu trabalhei com o Pavão durante esse período, né? E conheci outras pessoas, além do César e do Pavão, conheci vários outros artistas, né? E conheci aquelas pessoas que vinham fazer parte da minha equipe, né? Era uma equipe de voluntários. Então Miguel disse, não, Doval, eu vou preferir ficar aqui com você. Mesmo lá oferecendo mais dinheiro para trabalhar, mas eu prefiro ficar aqui com você, porque eu gosto daqui. São casos raros acontecer. Isso aconteceu comigo, com o Miguel Veiga. Tem uma consideração muito grande. Todo mundo trabalhou comigo, Miguel Veiga, Enoque, o Chico Coimbra trabalhou comigo na Favela do Samba. O primeiro a trabalhar na Favela do Samba foi Chico Coimbra. Rapaz, depois o menino que era da Camboa, agora, me sei o nome dele agora, que até faleceu. Logo depois ele faleceu, deu um problema de estômago, faleceu, me sei o nome dele, morava na Camboa. O César. Foi o Chico Coimbra, o César, aí veio Enoque, veio Miguel Veiga. Aí foi fazendo o grupo disso aqui. Nós trabalhamos até com o pastor, todo mundo, todos eles até hoje são meus amigos, todos são meus amigos. Onde eu passo até hoje, eu chego em qualquer escola de samba, eu sou bem recebido, graças a Deus. Qualquer bloco, qualquer boi, eu sou bem recebido. Eu assumi a Favela do Samba em outubro de 79. Eu fiz o carnaval de 80, primeiro que eu fiz foi 80, que eu fiz um carnaval só para manter posição, porque eu estava investindo na sede. Aí o carnaval de 81 não, eu fiz a Favela do Samba toda por igual, de ponta a ponta, só luxo. Nós entramos com toda essa luxo, aí nós entramos para mostrar que tinha como fazer carnaval. Com o César, foi o carnaval do César, que foi para lá,
um carro, todos os carros alegóricos nossos, todos no acetato, todos cobertos de acetatos, com um carro tudo padronizado, com as meninas bonitas na frente, as meninas bonitas, muito bem arrumadas na frente, você sabe o que eu estou falando, né? Porque eu tenho muita consideração com eles, o Vinho até hoje eu sempre conto com o Tony, que mora aqui no Caserma, tem um pessoal do grupo dele lá, bem na frente da favela dessa bateria, e nós fizemos uma inovação, que todo ano no carnaval aqui do Maranhão, era aquela escola de bateria lá no meio, no final, e aquela escola de samba na frente. Não, aí o mestre Paulo disse, não, nós vamos mudar esse ano aqui, nós vamos colocar a bateria na frente. Aí nós colocamos, o mestre Paulo mandou, a gente colocou com o mestre Paulo, a orientação dele inclusive, não pode dizer que foi só minha, foi o mestre Paulo que me falou isso aqui, vamos mudar, mudamos, então eu concordei com ele. A gente botamos a comissão de frente, o carro dela entrou logo, a bateria entrou logo colada na frente, chamou logo a atenção do público, dando logo um show de bateria, de modernização, de toque, de coisa, e pegou logo posição. Aí com isso aqui começou a fazer o nome da favela de samba. Um carnaval diferente, um carnaval bonito, uma escola de samba com uma bateria moderna, uma bateria estilo Rio de Janeiro, né? E que chamou a atenção, daí começou a todo mundo a olhar para a favela de samba. Em cima disso eu procurei fazer a quadra da favela de samba, a sede, que deixei a sede quase toda pronta, a maior parte pronta. Faltaram alguma coisa para fazer, alguma coisa que depois continuar depois de mim, mas deixei uma sede com condições de fazer qualquer festa. Adoval, como eu já disse agora, ele foi importante na escola, em termos de crescer a escola, de botar a escola para ser forte, levantar as paredes daquela escola para ser uma escola, um barracão grande. Foi importante, trouxe beija-flor, fez um trabalho forte, uma diretoria forte, mas nos pegou essa peça de dizer que a escola não ia para a avenida. Já em 84, a escola não saiu por motivos políticos, por não concordar com as políticas da Comissão de Carnaval, mas já tinha um enredo que era um enredo muito legal sobre o Parque Têxtil de São Luís, né? E que deu um enredo muito bonito, que era a Fábrica de Ilusões, os sonhos de fios de ouro. Infelizmente, a escola não saiu. Foi um combinado com as outras escolas, mas de última hora, as outras escolas saíram, só a favela que não saiu. Mas, em compensação, a escola trouxe para São Luís o Neguinho da Beija-Flor, que veio fazer o lançamento de um compacto, né, que trazia esse enredo gravado dos sonhos de fios de ouro e também o enredo da Dilu Melo, que era Eita Mulher Pai d'Égua. A escola não foi rebaixada, mas no ano seguinte ela teve que abrir o desfile das escolas, já em 85. A mudança do ritmo, do andamento da bateria, ela foi adequada ao momento da escola. Ela foi se proporcionando ao longo dos anos. Ela não foi uma coisa de imediato. O que aconteceu? Aconteceu que a favela teve a grande ideia, a revolucionária ideia, de fazer uma bateria mirim, onde tivemos que recrutar 100 garotos na época, meninos e meninas da comunidade do Sacavém, para fazer então uma bateria mirim. E essa bateria ficou sobre a minha responsabilidade, sobre a minha regência. A gente então pegou todas essas pessoas, todos esses meninos, e adequando esses meninos ao novo ritmo, ao novo andamento dos instrumentos que tinha chegado há pouco tempo, instrumentos metálicos, fomos adequando um ao outro. Quer dizer, com um determinado passado tempo, a gente tirava um determinado garoto que estava se sobressaindo na bateria mirim e introduzia esse garoto na bateria adulta, fazendo com que o ritmo e o andamento fossem se adequando de uma bateria a outra. O mestre Curió, quando eu cheguei, era o primeiro repique da escola, né? E era um dos caras para ser cotado, para ser o mestre de bateria, né? E aí, no começo, a gente ficou meio político, né? Aí veio a formação da bateria mirim, né? Aí ele foi tomar conta da bateria mirim, formou muitos ritmistas para a favela, né? Depois a gente trabalhou junto, né, na bateria, trabalhava junto. Depois ele se zangou, saiu, aí ele seguiu outra vertente, né? Foi para outras escolas como mestre de bateria, né? Como está até hoje, mas sempre desfilou com a favela, sempre foi favela. E está com a gente até hoje.
bateria, volta no surdo! Isso não aconteceu apenas com a bateria, mas aconteceu com diversos intérpretes que hoje são intérpretes oficiais da escola, como Coracinha, Cacá, Vovô, tá? Todos passaram pela Bateria Mirim e lá estiveram conosco, tá? Fazendo esse trabalho grandioso. A Bateria da Favela hoje tem uma grande bateria porque foi determinante nesse percurso, nesse andamento. A gente teve um grande trabalho, grandes ideias, de estar colocando em evidência tudo isso, estar respeitando o momento de cada um, de cada instrumento, e do ritmo que foi se adequando, né? Então hoje a favela enaltece esse ritmo, tem uma grande bateria, por isso, pelo trabalho que foi feito, e que nenhuma outra escola tem esse tipo de coisa como a favela fez. Mestre Curiel é uma referência da favela como ritmista, como pessoa, e é um grande mestre de bateria. Favela do Samba abriu suas portas na gestão de Adoval. Então, eu, Loleata Luzane, Vatucci, Loreta e Aluar fomos prestigiadas por sermos a madrinhas da bateria naquela época. Não, a gente procurou valorizar todas as pessoas, independente de escolha sexual. Cada um faz o que quer da sua vida, ninguém tem que se meter. Nós valorizamos, fizemos Rainha Gay na Favela do Samba, valorizamos o pessoal nos carros alegóricos, tudo que a gente pode fazer. Porque todos faziam parte da Favela do Samba. Não podia ter discriminação com ninguém. Por quê? Serve para quê? Não serve para nada a discriminação. A opção de cada um é cada um. Duvido que alguém diga que na Favela do Samba eu tratei mal alguma pessoa dessa. Nunca tratei. Pelo contrário, tratei muito bem e não admitia que ninguém maltratasse ou viesse com qualquer problema com qualquer pessoa homossexual. Eu tive momentos emblemáticos na Favela do Samba. E eu lembro que quando eu, Rogério, Ari e Willame fomos madrinha da bateria. Isso porque nós tivemos o aval de Adoval, mas a ideia toda foi de Rogério e de nossa madrinha querida, Santinha. Isso era uma determinação minha, de eu não aceitar que ninguém fosse maltratar qualquer pessoa que tivesse qualquer opção sexual. Eu não admitia isso. Todo mundo tinha que ser respeitado dentro da Favela do Samba. Nós usávamos um tapa-sex que na época, para a época, era um absurdo. Então, com a direção da bateria, com o mestre Paulo, nós fomos na avenida, para a avenida na Rua do Passeio. Foi um sucesso. O povo gritava, outros falavam que eram contra e outros aplaudiam a gente, mas foi uma coisa muito bonita. E tem mais, na Favela do Samba, o tempo que eu passei, nunca teve uma briga na Favela do Samba. Passei 8 anos sem ter dentro da Favela do Samba uma briga. Consegui uma coisa muito difícil de conseguir, reunir todos os malandros, o chefe das confusões do Sacavém, e só pedir para eles que eu queria que não tivesse nenhuma briga lá. Até a pessoa ficaram com medo, na hora que eu pedi que eu queria conversar com eles, mandei pedir para chamar. Até o final o João Narciso chamou outro dia, Walter é doido? Eu digo, não sou doido não. Chamei eles e mostrei para eles que eu não teria condição de fazer festa, arrumar Favela do Samba, porque eu não morava no Sacavém, eu morava no Retiro Natal, e de controlar bagunça de pessoal do Sacavém. E hoje que eu tenho só saudades daquela época de ouro. Então eu pedi que eles procurassem ajudar para que eu não tivesse isso. Então eles fizeram um compromisso comigo de não permitir que ninguém dele bagunçasse a Favela do Samba. Nós fomos aplaudidas, nós fomos pinchadas, só não fomos linchadas, porque até então a bateria, os membros da bateria fizeram um cerco e nos guardávamos de qualquer eventualidade, de qualquer agressão. Mas eu quero dizer que a favela foi a primeira escola que abriu as portas para as bibas, ou seja, as qualiras, abriu. Então foi tudo de bom, foi tudo maravilhoso. E eles cumpriram isso aí. 8 anos que eu passei lá, nunca fizeram uma bagunça na Favela do Samba, nunca. Gosto livre, contagioso de alegria, imensidão.
tinha São Luís.